Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. Seria muito importante que você ouvisse, porque se você ouvir, você vai entender o porquê nós devemos ser vigilantes. Você ouvir essa mensagem, você vai entender qual é a estratégia de Satanás e o porquê que ele trabalha para fazer com que algumas pessoas percam a cabeça. Mateus capítulo 26, versículo de número 36, diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Quando ele disse eu vou, ele está dizendo eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas vou voltar. Tudo que vai, um dia volta. Então, eu preciso que você entenda a mensagem de maneira clara, de maneira objetiva, e que você entenda que tudo que vai, um dia volta também. Ou seja, tome cuidado com o que sai da sua boca, porque tem pessoas que gostam de falar muito. Tem pessoas que gostam de amaldiçoar os outros. Tem pessoas que gostam de falar o que não deve. Tem pessoas que gostam de emprestar a boca para Satanás, gostam de xingar, gostam de praguejá-la. E eu vim aqui lhe dizer, cuidado, tudo que sai da sua boca, você que vai ouvir esta mensagem, tudo que sai da sua boca vai voltar para você de novo. Se sair como bênção vai voltar para você. Mas se sair da boca de alguém maldição, como maldição para aquele alguém também volta. Então tome muito cuidado que sai da sua boca. Por isso a importância que você ouça essa mensagem, para que você entenda o porquê o diabo trabalha para fazer as pessoas perder a cabeça, para que você entenda a estratégia de Satanás, o porquê ele trabalha para estressá-la algumas pessoas, o porquê Satanás trabalha para fazer algumas pessoas simplesmente perderem a cabeça por motivo fúteis, banal. O porquê o diabo trabalha simplesmente para tirar algumas pessoas do sério, para fazer com que elas entrem em desespero, com bobagem, simplesmente para que aquela bobagem se torne uma tempestade num copo de água. Porque é assim que muita gente age, e é exatamente quando assim muita gente age que o diabo aproveita como oportunidade para agir também na vida daquelas pessoas. Então muito cuidado com as coisas que saem de você, porque o que vai, um dia volta. Jesus falou eu vou, mas eu volto. Quando ele disse eu vou, ele está ensinando para mim e para você, dizendo assim, eu estive com vocês e tenho ciência de que estou indo, mas deixei bom exemplo para vocês seguir. E um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer saber de mim e de você que está ouvindo essa mensagem. Qual exemplo você está seguindo? Porque se tem uma coisa que está tendo errado hoje em dia no Evangelho, são maus exemplos. Não que o Evangelho seja, mas muitas pessoas andando de maneira errada. E um dia ele vai voltar. E quando ele volta, ele vai querer saber de você qual exemplo de cristão você tem sido. Quando ele voltar, ele vai querer saber qual exemplo você está seguindo. Se o exemplo da Bíblia, o seu exemplo qual muitos têm dado de maneira errada por aí. Maus exemplos. Eu vou ali orar. Só que ele mandou que esperasse. Assentai-vos, ou seja, espera, porque ele vai voltar um dia. A seguir ele disse assim no 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. No 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Observe que Jesus ele orientou os discípulos no versículo 38, dizendo que a alma dele estava triste até a morte. Mas mesmo a alma triste, mesmo a alma aflita, mesmo a alma angustiada, ou em desespero, ou em fel de amargura, ele disse: vigiai comigo. Em outras palavras, não importa o problema, não importa qual seja, você tem que vigiar mesmo assim. Em seguida ele diz no 39, adiantando-se. A palavra adiantando, ela
está no passado, ela não está no presente. Adiantando está falando de futuro lá na frente. Então, quando ele fala para vigiar, e a Bíblia diz que ele adiantou, a Bíblia está dizendo assim: mesmo na aflição, mesmo a alma amargurada, mesmo no deserto ou nos dias difíceis, você não pode perder o controle. Adiantando quer dizer na frente, quer dizer o controle, teu domínio. Adiantando quer dizer você nunca perder a cabeça. Adiantando-se quer dizer você tem que manter o controle mesmo nos piores momentos. Por que eu falei para você ver essa mensagem? Porque são nos piores momentos que o diabo se aproxima. E porque o diabo se aproxima para fazer a gente perder a cabeça? Porque uma vez que alguém perde a cabeça, aquele alguém vai manifestar-se naquele alguém a natureza humana. Quando manifesta a natureza humana, alguém perde a cabeça. Quando manifesta a natureza humana, alguém, a maioria das vezes, vai amaldiçoá-lo, vai praguejá-lo, vai desejá-lo mal ao outro. E é naquela fraqueza daquele alguém, pelo fato da natureza humana haver se manifestado, que o diabo vai agir para derrubá-lo, prendê-lo ou dominá-lo totalmente a vida daquele alguém. Por isso, mesmo no deserto, mesmo enfrentando dias difíceis, mesmo na tempestade, nunca perca a cabeça. Mesmo que você esteja passando pelo momento qual não seja dos melhores, nunca perca o domínio, nunca perca o equilíbrio, nunca perca o controle, nunca deixe o controle sair das suas mãos, porque quando o controle sai das mãos de alguém, aquele alguém sai do espírito, ou seja, a natureza humana se manifesta. A natureza humana se trata da fraqueza humana, da fraqueza física. E o diabo, como é covarde, ele vai trabalhar na fraqueza daquele alguém. Eu preciso lhe dizer, o diabo sabe com essa fraqueza, por isso está trabalhando para que a natureza humana se manifeste, para que na sua natureza humana ele possa agir, fazer com que você tome a atitude errada, fazer com que você aja de maneira errada, simplesmente para que ele assim haja, para fazer com que você se perca na caminhada, porque é assim que ele trabalha na vida de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela diz que na tua fraqueza, Deus ele se faz forte na tua vida. Ou seja, mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil, você pode superar, porque aquele que te faz forte é contigo para te fortalecer e te dar vitória no nome de Jesus. Mesmo na fraqueza, se mantenha no controle, não perca a cabeça por nada, porque quando alguém perde a cabeça, o diabo age, o diabo começa a usar a boca daquele alguém. Quando alguém perde a cabeça, o diabo age na vida daquele alguém. Quando alguém perde a cabeça, o diabo não perde a oportunidade. Por isso que ele trabalha para fazer você perder a cabeça. Por isso que ele trabalha para fazer as coisas dar errado na sua vida. Por isso que o diabo trabalha para colocar briga nos casamentos. Por isso que o diabo trabalha para fechar a porta na vida de alguém. Mas eu preciso lhe falar, se o diabo está trabalhando para te fechar uma porta, Deus vai te abrir outras portas. Se o diabo está trabalhando para colocar enfermidade, Deus está trabalhando para te curar. Se o diabo está trabalhando para entristecer teu coração, o Espírito de Deus vai te visitar e vai te alegrar novamente. Não importa o que o diabo está planejando, as armas forjadas de Satanás não podem prosperar contra a tua vida. Tá bom, queridos? Adiantando-se, no versículo 39, adiantando um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, mesmo que você esteja passando pelo momento difícil, nunca pense em agir da forma como você quer, da forma como a tua natureza humana pede. Nunca pense em agir da maneira como você acha que deve. Nunca vai ser como eu quero, como você quer. Tem que ser do jeito de Deus. Nunca vá por aquilo que o teu coração pede, por aquilo que a tua mente física pede. Simplesmente esteja sempre na frente do problema. Tenha sempre o controle do problema. Tenha sempre o domínio do problema. Porque Deus vai te dar uma estratégia para te livrar desse problema, para que nesse mesmo problema Ele te faça forte. E nesse mesmo problema você vai ser vencedor, vencedora, vitorioso e vitoriosa no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Nunca seja a sua vontade, tem que ser a vontade de Deus. Porque tudo que vai volta. Por isso eu digo para você, cuidado do que sai da sua boca. Tudo que vai volta. Versículo 40 ele diz: e voltando. Veja que no versículo 36 ele diz: eu vou. No versículo 36. Mas no versículo 40 ele está voltando. Ele foi.
como eu falei lá atrás, mas ele vai voltar. No 36 ele foi, no 40 ele está voltando. Ele está dizendo assim, quando ele foi, ele deixou um bom exemplo para ser seguido. E quando ele voltar, ele vai querer saber que exemplo você está seguindo. Se o que ele deixou, ou se o que os homens, ou que o Satanás implantou, qual muitas pessoas estão seguindo. As coisas do mundo dentro de muitas igrejas. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Veja, quando ele voltou, achou os discípulos dormindo. Você já percebeu como muitas pessoas espiritualmente estão dormindo? Hoje em dia se pregam um evangelho, o qual para Deus fazer na vida das pessoas tem que pagar, tem que colocar tudo no altar, tem que dar tanto. Não, eu acho que a Bíblia que muitos usam é diferente da minha. A minha fala que não tem que pagar para fazer, porque Jesus já pagou o preço com o seu sangue. Porque a Bíblia que eu tenho ensina é que nós temos que dar o bom exemplo, ou seguir o bom exemplo qual Jesus nos deixou. Não pagar para as coisas acontecer. Parece que o Deus que muitos pregam é diferente do que eu prego. A Bíblia que muitos usam, eu acho também que é diferente da minha, porque não é isso que a minha Bíblia ensina. Ele deixou o bom exemplo para a gente seguir. É isso que a minha Bíblia ensina. Temos que seguir o bom exemplo de Cristo. Hoje em dia as pessoas têm que pagar. Hoje em dia as pessoas têm que pular de ponta cabeça, da cambalhota para as coisas acontecerem. Não. Sabe o que precisa? Precisa ter vergonha na cara, ter caráter, ter decência. É isso que precisa. Amém, queridos? Porque ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer saber que exemplo você está sendo. Por isso, e quando ele voltou, no versículo 40, voltando para os discípulos, ele vai voltar para você. O discípulo quer dizer seguidor. Eu sei que você é seguidor de Jesus. Mas qual é o exemplo que você está sendo? Quando ele voltar, ele vai querer saber. Você pode apostar nisso. Achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Lá se tem uma coisa que muita gente não faz, é vigiar. Porque hoje em dia é tanta coisa errada no evangelho. Hoje em dia são tanto escândalo que a gente vê, e não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque muitas pessoas não estão seguindo o exemplo de Cristo. Estão seguindo os maus exemplos de Satanás, os maus exemplos dos homens, e não o exemplo de Jesus. Pessoas batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, assim tem membro, assim tem obreiro, assim tem pregador. No entanto, eu te digo, cuidado com os maus exemplos, que ele foi, mas ele vai voltar. Sabe para quem ele vai voltar? Para os discípulos, para os seguidores. Voltando para os discípulos, para os seguidores que ele vai voltar. Sabia que ele vai voltar para você um dia? Quando ele voltar, ele sabe o que ele deixou para mim e para você. Ele sabe quem está seguindo e quem não está. Quando ele voltar, onde será que ele vai te encontrar? Ou como será que você vai estar? Ou qual exemplo você vai estar sendo? Ou que tipo de exemplo você está seguindo? Quando ele voltar, ele vai querer saber. No 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Se tem uma coisa que o diabo trabalha para fazer as pessoas caírem à tentação. E muitos estão caindo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão envolvidas com as coisas do mundo. Ouve música do mundo, música secular do mundo. Hoje em dia está dentro das igrejas, se ouve muitas vezes é o rap dentro da igreja. Hoje em dia está dentro da igreja, mas se aceita prostituição, adultério, mentira. Hoje em dia está dentro da igreja, mas se aceita roubo, se aceita furto, se aceita engano, se aceita o pecado. Tentação. Que tipo de exemplo você está sendo? Hoje em dia a gente ouve todas as coisas do mundo dentro das igrejas. Me repito, esse é o exemplo que Jesus deixou? Não, não é esse. A tentação é para isso que o diabo está trabalhando. E por incrível que pareça, ele está conseguindo com muita gente. E por que ele está conseguindo? Porque aqueles que se dizem ser seguidor de Jesus, aqueles que se dizem ser discípulo, não estão vigiando coisa nenhuma. Infelizmente, está dentro da igreja. Mas infelizmente, mesmo dentro da igreja, são pessoas que não estão vigiando, são pessoas que não estão ouvindo mais a Deus, são pessoas que estão caindo em tentação, porque estão aceitando o que o mundo está propondo, estão seguindo os maus exemplos, em vez de dar bom exemplo. Cuidado com as tentações. A maioria das coisas que a gente vê hoje em dia são tentação e as pessoas não percebem. Estão caindo de maneira fácil. Estão com o coração voltado para as coisas que de baixo.
estão presas ao mundo carnal, estão presas à vida física, estão presas ao engano do mundo. Em vez de se libertar do mundo e se apegar a Cristo, se desapegaram de Cristo, abandonaram a graça pelo pecado do mundo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala que a carne é fraca, ele está falando exatamente da tentação, para a gente vigiar por conta delas, para que não caiamos em tentação, mas para que tenhamos em oração o tempo todo, em vigilância o tempo todo. O 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Cuidado com o sono espiritual. Já percebeu muitas vezes que você vai ler a Bíblia, começa a abrir a boca, começa a bocejar. Na igreja o pastor está pregando, começa a abrir a boca. Cuidado com a morte espiritual. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. A natureza humana havia se manifestado. Muita gente está dentro da igreja, mas está vivendo a natureza humana e não a natureza do espírito. Infelizmente tem que aprender a desativar a natureza humana, para que a natureza divina, a natureza do espírito, a natureza celestial possa ativá-lo em você. Ao contrário disso, alguém que está na natureza humana não está em vigilância. Alguém que está vivendo a natureza humana vai estar em tentação sempre. Alguém que está vivendo a natureza humana, o diabo vai conseguir sempre na vida dessas pessoas aquilo que ele quer. Todos aqueles que estão vivendo a natureza humana, o diabo consegue o que quer com elas. O diabo só não consegue com alguém o que ele quer quando alguém deixa a natureza humana de lado para viver a natureza celestial. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltando para os discípulos, veja que ele voltou novamente para os discípulos, e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. A hora está chegando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. A hora está chegando e que ele vai voltar. Onde será que ele vai te encontrar? Será que você vai estar dormindo ou você vai estar atento? A hora está chegando em que ele vai voltar para os seguidores, em que ele vai voltar para os discípulos. Será que você vai estar vivendo a natureza humana ou a natureza divina? A hora está chegando em que ele vai voltar para os seguidores ou para os discípulos. Será que você vai estar em vigilância ou você vai estar preso pelas tentações do mundo? Ele vai voltar. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nesta mensagem e se perguntar: qual natureza você está vivendo, a humana ou a celestial? Você está em vigilância ou você está preso às tentações do mundo? Quando ele volta, ele vai querer saber que exemplo você vai estar seguindo, se o exemplo que ele deixou ou se o exemplo do mundo. Boa reflexão. Ele vai voltar. Deus te abençoe em nome de Jesus.